dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo José Carlos e volto com mais um vídeo. E esses vídeos sempre têm o objetivo, o propósito de ajudar pessoas com problemas emocionais e psicológicos. E muitos dos problemas que eu passo aqui, da solução dos problemas que eu passo, dos problemas os quais eu comento, eu falo aqui, foram coisas que eu superei, que eu passei, que eu superei. Então, nada melhor do que você, na minha opinião, nada melhor do que você é, procurar aprender, ou perguntar alguma coisa com aquela pessoa que passou por aquele problema e superou aquele problema, na minha opinião, né? Mas cada um tem a sua opinião. Então, eu quero falar sobre uma coisa importante que tem acontecido. Algumas pessoas sentem vontade de chorar do nada, ou uma tristeza do nada, ou uma angústia do nada, ou um vazio do nada, ou aquela sensação que talvez é difícil de explicar. Talvez não, é difícil de explicar porque eu já tive isso. Só sabe se que é uma sensação que toma a pessoa, mas isso já é outra coisa que eu quero apenas falar aqui sobre a questão do chorar do nada, sentir o medo do nada, sentir a angústia, um vazio do nada. Então, vamos dar um pequeno exemplo. É possível que quando você era criança, foi criança, alguém fez um gesto, disse uma palavra, mostrou alguma coisa a você, deu aquele susto em você, aquela pessoa chega de um lado e dá aquele susto, ou simplesmente ficava sempre dizendo, é o bicho. E geralmente, antigamente, a gente via muito isso, as pessoas diziam, ó, o bicho ali, cuidado, papa-figa, ou o lobisomem, né? As pessoas sempre falavam isso. Então, quando você era criança, você levou muitos sustos, certo? Se quando você é criança, você leva susto, não tem como você não levar sustos, porque muitas pessoas gostam de dar sustos nas crianças. Então, é possível que você simplesmente sinta esse medo do nada, porque veja bem, raciocínio, que eu falo sempre, você tem que raciocinar. Se você era criança, muitas e muitas coisas você não lembra, raridade você lembra, e vagamente como que fragmentos, não é aquela coisa, aquela história completa, aquele enredo completo, tá bom? São fragmentos. Então, se você não lembra do que lhe causou medo, então você vai lembrar do medo, né? Assim, simplesmente a sua mente lembra do medo. Mas a questão é que, por que então que o medo vem do nada? Eu estou aqui e de repente bate aquele medo, o coração acelera, dispara do nada. Simplesmente porque o ambiente, algum objeto, alguma palavra que eu ouvi naquele momento. Digamos, um pequeno exemplo. Digamos que quando você tinha muito medo, quando alguém dizia, menino, cuidado, tem um bicho aí no escuro. Aí você se assustava, saia correndo, chorando, certo? Repare só, saía com medo e chorando. Não é isso? Duas coisas ao mesmo tempo. Então você pode sentir justamente essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou sentir uma dessas coisas as quais você mais desesperava. Ou medo, ou ao choro. Então, veja bem. Então, às vezes, alguém falava assim com criança: olha, menino, cuidado que tem um bicho aí no escuro. Então, é possível que quando você chegar em um local escuro, você sinta medo. É possível que quando chegar à noite, ou estiver chegando à noite, você comece a sentir um pouco de medo, aquele pouquinho de medo. E se você ficar totalmente no escuro, você vai sentir um medo meio que desesperador, certo? Aí veja bem a palavra, menino, cuidado, tem um bicho aí no escuro. Ou pode ser que você simplesmente ouça a palavra bicho, certo? Essa palavra bicho.
mas bicho está associado a coisa feia. Ou você pode ouvir a palavra coisa feia, ou isso é muito feio, veja que troço feio. Então, veja que as palavras estão associadas. Então, você não lembra daquele lugar, não lembra do que você ouvia, mas você lembra apenas da palavra bicho. Você ouve, nem lembra, você ouve. Então, ao você ouvir simplesmente uma palavra daquela frase que lhe causava medo, é possível você sentir medo. É possível você sentir medo. Talvez também, se a pessoa na hora a pessoa estava com a camisa vermelha, preta, azul, roxa, a pessoa que lhe causava medo estava com aquela roupa daquela cor. Então, quando você via a pessoa, já se assustava. Quando você via a pessoa, aquela pessoa, você se assustava. Então, também, se você vê alguém parecido com aquela pessoa, também é possível sentir o medo, um pouco de medo. Então, vê como é muita coisa associada. Por isso que dizem que os problemas emocionais não têm cura por esse motivo. Porque é associações, coisas associadas às outras, palavras, imagens, figuras, pessoas, tudo. Então é possível que você simplesmente, se a pessoa estava de roupa vermelha ou de roupa azul, simplesmente você vê alguém de azul, você sente uma sensação desconfortável, certo? E se você, digamos que na primeira vez que a pessoa fez aquele medo, você, quando você era criança, ela estava de roupa preta, roupa vermelha, roupa branca, roupa escura, enfim, e você sentiu um medo excessivo, então, na próxima vez que ela lhe causou medo, ela estava de roupa verde, amarelo, então o medo já é menos. O medo foi menos, porque geralmente a primeira vez o medo é maior, é assim, mas a segunda vez, a pessoa vai lhe falando, você já vai não vai tendo tanto aquele medo, porque já é a segunda, terceira, quarta, quinta vez. Então, às vezes, se a pessoa, quando lhe fez o medo, aquele medo, ela estava de roupa preta, roupa vermelha, então é possível que você veja um vermelho e sinta um desconforto ou sinta um medo. Então, sim, é possível sim que o medo que você sente agora, não é possível, é certeza sim. O medo que você sente agora, se você não lembra, porque é assim, se você lembra do que lhe causa medo, então você está conscientemente lembrando, é possível você saber o que lhe causa medo, não é isso? Mas se vem o medo do nada e você não lembra, é porque foi uma coisa quando você estava inconsciente, quando criança. Ou talvez também em um filme, em uma novela, em um programa, em uma coisa que você viu há muito tempo e não lembra. Ou também, como já falei, que existe coisas que você vê, que você está vendo na TV, no jornal, na revista, na internet, quer que seja no vídeo, no YouTube, no filme, na série, você está vendo uma coisa, mas ali por trás existe outra coisa para lhe causar medo. Então, isso existe, né? Então, é possível assim também você sentir o medo também, não só quando você era criança, mas você tem visto e ouvido coisas, visto coisas na internet, na TV, ou ouvido músicas que têm palavras que estão associadas às palavras que você ouvia quando era criança e que lhe causaram medo. Então, dessa forma, vai que aumentando o medo, vai que alimentando, né? Alimentando esse medo. Então, eu espero que você tenha entendido e compreendido que também é possível, se você quando era criança via, era muito maltratado e chorava muito quando via aquela pessoa chegando, como por exemplo, eu no meu caso, eu via o meu padrasto chegar, quando ele chegava, usava uma carroça e chegava todo irritado, xingando mesmo. Então a gente corria, todo mundo corria pro quarto, eu e meus irmãos pequenos corria pro quarto, e ele chega e instalava
o chicote, chama-se manguá, o chicote do cavalo, ele estalava com raiva. Então a gente corria pro medo, corria pro quarto e ele ficava xingando, reclamando, esse bando de filho não sei de que, não fazem nada, tudo preguiçoso, e xingava. Então me sentia uma agonia, aquela agonia eu sentia quando ele estava falando. Enquanto ele estava falando, eu ficava com aquela agonia, aquela angústia, uma agonia e uma angústia, certo? Então é, é, eu sentia isso. Então até hoje já é menos, mas posso dizer que é menos ou quase nada, ou enfim. Quando eu ouço na minha casa, às vezes, minha mulher brigando com minha filha, dando aquela bronca, aquela coisa, então eu percebo que vem aquela, tenta vir aquela sensação, ou vem aquela sensação mais pouco, não como antes. Então eu percebo isso, eu percebo isso. Então eu não gosto, hoje já não sinto essa agonia, mas não gosto. Eu digo, aí, pelo amor de Deus, para com esse barulho aí, para com essa coisa, para de gritar, esse negócio todo. Então veja que o que eu passei na minha infância ficou marcado em mim. Então às vezes sim, também se eu fosse muito pequeno, repare só, se eu fosse muito pequeno e eu visse meus irmãos correndo pro quarto com medo, e quando meu padrasto chegava, e eu não lembrasse desses momentos por ser muito pequeno, eu sentiria simplesmente aquela angústia, aquela sensação ruim. E se hoje eu ouvisse algo semelhante, porque é importante você entender que você pode ouvir as palavras da pessoa, ou você pode simplesmente ver a pessoa fazendo algo que lhe dá um desconforto. Então isso porque já foi semeado lá atrás algo, um medo referente a isso. Então é muito além. Eu estou só dando só um pequeno exemplo. Então você não precisa ficar angustiado, desesperado, angustiada. Ah, eu estou com vontade de chorar, vai vontade de chorar do nada, vai vontade de gritar, vai vontade de sair pelo mundo. Não se preocupe. Não se entregue, não acredite que isso é algo espiritual, é algo demoníaco, nada disso. São coisas que você passou, que você tem passado, que você tem visto, ouvido, que você ouviu, que você viu. Então, acalme-se e lembre-se disso. Porque tente ver a criança, o bebê, quando está na barriga da mãe, veja como é muito extenso. O bebê, a criança, quando está na barriga da mãe, pequenininho ali, certo? Ele ingere o líquido, tudo que a mãe come, tudo que a mãe se alimenta, ele ingere, ele absorve tudo. Então, a criança percebe quando a mãe sente o medo. Se a mãe sentir um medo desesperador, não acontece da mãe perder o filho, a criança morreu por causa do medo. A criança saiu antes da hora por causa do medo. Veja que o medo que a mãe sente faz a criança sair para fora do útero, né, da barriga. Então imagine se que é possível, sim, existem medos em você, traumas em você, quando você está na barriga de sua mãe, coisas que ela passou, que ela ouviu, que ela viveu, que ela sofreu, ou se não naquele momento que ela estava grávida, mas quando ela era criança. Veja como é muito além. Quando ela era criança, ela sente o medo de algo que ela nem lembrava, que ela não lembra. Ela sente o medo, então a criança no ventre da mãe sente um pouco desse medo, ou sente esse medo. Vê como é extenso. Então, não acredite quando dizem que é espiritual, que é coisa demoníaca. Não acredite, porque não é. Isso você está raciocinando e vendo que faz sentido, na lógica, na razão. Porque Deus nos fez para sermos felizes, para termos paz. Agora você só vai conseguir superar esse medo. Você repare só, se você acreditar no que eu estou lhe falando e você aceitar, porque é a verdade, certo? Então você vai desacreditar de que algo espiritual e de que algo espiritual pode fazer isso, porque veja bem,
Mesmo que você diga, eu acredito que o problema não é espiritual. Mas se você acredita que coisas espirituais, coisas que acontecem dessa forma são coisas espirituais, há espíritos causando esse tipo de problema, então você não consegue se libertar disso. Porque existe você tem medo acreditando que está em você, o problema que está em você é algo espiritual, ou então você não acredita que há algo espiritual em você, mas você acredita em coisas espirituais que causam esse tipo de problema. Então, você não consegue se libertar nunca enquanto você não deixar isso para trás. Então, se você acreditar no que eu estou lhe falando, aí você já vai sentir um alívio. Então, o caminho é esse. Acredite, continue acreditando. Vem o pensamento, vem a sensação ruim, vem o medo, a vontade de chorar. Você procure se acalmar e apenas lembre: isso aqui foi alguma coisa que quando eu passei quando era criança, alguma coisa que eu não lembro, meu Deus, mas eu não lembro, mas eu sei que é isso. Então não estou mais preocupada com isso. Eu estou calma quanto a isso. Você vai acreditando, você não só fala, mas você acredita dessa forma. E você vai ver que vai funcionar. Você vai ser liberto de tudo isso que esse mundo, certo? Esse mundo, palavras desse mundo, coisas desse mundo, palavras desse mundo colocam em nós tudo isso, tá bom? Então, fique na graça de Deus, na graça do Senhor Jesus até o próximo vídeo. Um forte abraço. E esse vídeo vai ser postado no Facebook e no YouTube. E eu espero que possa ajudar algumas pessoas. E ultimamente eu estou postando mais no Facebook, no grupo Ajuda Emocional, porque o YouTube está muito parado, né? Eu não entendo porque existe 2.000 pessoas que estão no canal do YouTube e só 4, 5, só 20 visualizações ou 50 visualizações, e dessas 50, dessas 20, só 5, 10, 15, 20 pessoas curtem os vídeos. Então, por isso que eu estou mais me dedicando agora ao Facebook. Então, eu vou deixar aí meu Facebook, mas no Facebook tem lá o grupo Ajuda Emocional, que é separado. Está no Facebook, mas é separado. Então, eu espero que as pessoas que estão vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio, possam entender, absorver, e veja que você vai raciocinando, você vai pensando, você vai analisando, juntando as peças e ver que se encaixa. Porque é mais válido você ver que você raciocinando na lógica, o seu ver que faz sentido, do que você simplesmente acreditar quando alguém fala isso é espiritual e você simplesmente acredita e tem medo. E aí o medo aumenta e mais coisas vão surgindo por causa do medo. Porque lembre-se, o que você acredita ou o que você desacredita, isso vai influenciar ou não influenciar na sua vida, tá bom? Então a questão é acreditar e desacreditar. Você simplesmente agora raciocinou, você agora vai decidir se acredita no que foi dito aqui. E isso não porque eu falei, mas porque você mesma raciocinando, pensando, analisando, você conseguiu por si próprio ver que faz sentido. Então, não quer dizer que eu sou sábio, que eu sou um profeta do Senhor, como as pessoas me dizem ainda aí. Algumas pessoas me falam, o profeta de Deus. Não. Então, não quer dizer que eu sou um profeta de Deus, sou um homem entendido, um enviado de Deus, um homem que sabe tudo. Nada disso. Isso quer dizer que se você, repare só como é isso, tá bom? Se você raciocinando conseguiu entender, então porque você sabia, só que você não lembrava. Eu simplesmente consegui lembrar você. Tá vendo? É isso. É mistério. É um homem que conhece, é muito sábio. Nada disso. Eu apenas lembrei a você do que você tinha esquecido. Você sabia, mas estava esquecido porque são tantas coisas que nos distraem o tempo todo, o dia todo, que a gente esquece de procurar, analisar, pesquisar, olhar, pesquisar. Isso, pesquisar que eu falo, não é nas palavras dos outros, nas suas próprias palavras, no que você decidir ver e acreditar e analisar, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.